Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus, mais um dia de vitória, um dia de bênção, mais uma hora de oração, 1/4 de hora de palavra, 1/4 de hora de clamor, 1/4 de hora de louvor e adoração e 1/4 de hora de ações de graças. Nessa manhã eu quero meditar com você em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 22 nos diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A importância de nós entendermos a necessidade da oração, a importância de nós entendermos que é a oração com fé, a oração da fé. Tudo que pedirdes em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. A perfeita fé, ela sempre mantém o que a oração perfeita pede. Quão ampla e indefinida é a parte, tudo que vocês pedirem. Claro que temos que pedir segundo a vontade de Deus, claro que temos que pedir mediante a palavra de Deus, mas aqui nos define e especifica a promessa. Tudo quanto pedirdes crendo, recebereis. Nossa principal preocupação é com a fé que nós temos, os problemas que envolvem seu crescimento e as ações para sua vigorosa maturidade, uma fé que se agarra, uma fé que se mantém de acordo com o que foi pedido a despeito das circunstâncias, sem vacilar, sem duvidar, sem titubear, sem temer, a despeito dos sintomas, a despeito do diagnóstico, mantenha firmada a sua fé. Esse é o tipo de fé que nós necessitamos. Fé é como uma pérola de alto valor, fé no processo e na prática da oração. A fé, na verdade, é como um músculo. Todo ser humano tem músculo, mas quando você exercita o músculo desenvolve. Se você não exercita, não significa que não tenha músculo. Assim também é a fé. A fé ela tem que ser definida, a fé ela tem que ser específica. O pedido ele tem que ser diretivo, uma solicitação sem erros nem ressalvas por aquilo que você pede. Não é algo vago, indefinido e sombrio, deve ser mais do que uma crença abstrata na prontidão e na capacidade de Deus em agir por nós, de Deus em fazer pelas nossas vidas. Por isso que Jesus afirma, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Uma outra tradução nos diz, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que disse, isso realmente será feito. Fé e oração selecionam os objetos da petição, determinando desse modo o que Deus vai realizar através da nossa fé. Deus se move através da nossa fé. Se vai pedir avivamento, se vai pedir sinais, prodígios, maravilhas, peça avivamento, sinais, prodígios e maravilhas sem titubear, sem esmurecer, até o avivamento vir. Persevera em oração, persevera clamando, persevera pedindo, persevera crendo, alimentando aí a sua oração, regando a sua oração com fé. O que disser lhe será feito. A fé, ela dá à luz à oração e ela cresce mais forte, ela atinge mais fundo, ela eleva-se mais alto nas alturas e nos combates das petições de poder. Fé é a essência das coisas que se esperam, a certeza e a realização da herança dos santos. Também é humilde e perseverante, pode esperar e orar. Pode ficar de joelho e deitar no pó
clamando, crendo e perseverando. Quando olhamos para a palavra de Deus, temos diversos exemplos de fé, e entre eles encontramos aí a galeria da fé em Hebreus 11. Temos a certeza de que não é a grandeza intelectual que a igreja necessita nos dias de hoje. A igreja não precisa de homens e mulheres de grandes posses. Não é um povo grande influência social que se requer nesses dias. Acima de tudo e de todos, do que a igreja e toda a humanidade necessita hoje são homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de oração, de poder, homens e mulheres em busca do modelo dos santos e heróis mencionados em Hebreus, que receberam o bom testemunho por meio da fé. Muitas pessoas nesses dias estão obtendo bom testemunho por causa de suas doações monstruosas, por causa dos seus dons e talentos intelectuais, mas poucos são os que obtêm um bom testemunho por causa da sua grande fé que tem em Deus, ou por causa das maravilhas que são forjadas por meio das suas orações de poder. Hoje e em qualquer época, precisamos de homens de grande fé que sejam poderosos na oração. Essas são as duas virtudes essenciais que fazem o homem grandioso aos olhos de Deus, que criam condições para o real êxito espiritual na vida e na obra da igreja. É a nossa principal preocupação ver que mantemos uma fé de semelhante qualidade e textura que seja estimada por Deus, que se agarra e que se mantém focada naquilo que pede, sem dúvida e nem medo. Chega de orações murmurantes, chega de lamúrias diante de Deus, posicione-se e comece a orar segundo a palavra. Encontre respaldo bíblico para aquilo que você está pedindo. Se você tem uma passagem bíblica que respalda o que você está pedindo, declare a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus zela em cumprir a sua palavra. Se você necessita de uma cura, procure na Bíblia palavras de cura. No meu livro, eu tenho falado muito sobre isso, 40 dias de devocional sobre cura. Nós encontramos ali palavras de cura para você declarar, para você proferir, para você tomar posse, a importância de cada dia você poder viver o milagre sobrenatural de Deus. Pedro falhou ao caminhar sobre o mar de Genezaré, pelo fato de deixar que as ondas o impedissem e inundassem o poder da sua fé. Ele já estava andando sobre as águas, ele já tinha saído do barco, ele já tinha caminhado no sobrenatural um trajeto. Mas ao desviar os olhos do mestre e olhar que ele estava sobre as águas, que ele quebrou as leis da física, ao reparar que eram águas por todo o redor, ele começou a afundar e ele teve que clamar por socorro. Senhor, mestre, salva-me. Porém, depois de fracassado, o Senhor chegou até ele, levantou ele das águas e voltaram para o barco andando sobre as águas. Agora, Pedro não ficou lamuriando, murmurando pelo fracasso que teve. Ele caminhou, seguiu avante e não desistiu. Não podemos ficar nutrindo medo, não podemos ficar estimando a dúvida. A maior inimiga da fé é o medo e a dúvida. O medo foi o maior motivo dos efeitos que nós estamos sofrendo nos dias de hoje dessa pandemia. Muitas pessoas morreram de ansiedade, muitas pessoas morreram de medo, de pânico. O medo matou mais do que o próprio vírus. Hebreus capítulo 10 vai nos dizer exatamente sobre essa importância de nós crermos, de nós perseverarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante nos diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O Senhor, Ele atende e responde àquele que crê, atende e responde àquele que persevera. Na fé não há espaço para dúvida, na fé não há espaço para o medo. A fé cresce quando ela é exercitada, quando ela é colocada em prática, quando ela é posta em uso, quando você ouve a palavra de Deus. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então,
Cada vez que você deixa de ouvir a palavra, você deixa de aumentar a sua fé e exercitar a sua fé. Então coloque a sua fé em prática, nutra a sua fé através da palavra. Mas nós temos que entender também que a fé, muitas vezes, ela vai ser nutrida pelas dolorosas provações que passamos nessa vida. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, ele vai nos dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Acima de tudo, a fé desenvolve na atmosfera da oração. Como que está a sua fé? Você tem fé em Deus ou no problema? Você tem fé em Deus ou na circunstância? Tua fé está firmada em Deus ou nas dificuldades? Tua fé está firmada em Deus ou nos sintomas ou no diagnóstico? Faça ainda outra pergunta. Realmente você tem orado com fervor, com expectativa que pode ser hoje o teu milagre? Pode ser hoje a tua resposta? Pode acontecer hoje a tua vitória? Realmente você acredita que Deus está ouvindo as suas orações? Infelizmente, a nossa geração, muitas e muitas igrejas estão sendo conhecidas como casas de shows, dos melhores cantores, dos melhores preletores até, dos melhores artistas, mas não tem sido conhecida como casa de oração. Você se lembra das palavras de Jesus? Vamos voltar para esse capítulo que Jesus está dizendo acerca da fé. Ele começa esse trecho em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11, ele começa dizendo assim: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Não, mas vós a tendes feito em covil de ladrões. O pregador não é enviado meramente para fazer que as pessoas se unam à igreja e nem meramente para fazê-las agir da melhor forma. Sim, para fazê-las orar, para fazê-las confiar em Deus e para fazê-las mantê-lo sempre diante dos olhos e não pecar contra o Senhor. Sempre que Deus quer agir na terra, Ele desperta o seu povo para orar. Marque o seu povo pela sua vida de oração que você tem. Não adianta pedir para eles orar se eles não veem você orando. Marque os seus filhos pela vida de oração que ele vê em você. Não adianta esperar que eles sejam pessoas de oração se eles nunca te viram orando. Marque a sua geração pela sua vida de oração. Comece com parceiros de oração. Pegue um a um, uma pessoa para orar com você e vai aumentando esse grupo até que tenha um grande exército de oração. O maior legado, a maior herança que alguém pode deixar numa geração é: ele era um homem de oração. Ela era uma mulher de oração. A maior marca que um missionário pode deixar em uma região, que um evangelista, que um pastor pode deixar de legado, o maior impacto que pode causar em uma sociedade é transformar pecadores descrentes em santos que oram e creem. Ele pode sair de um campo missionário e ir para outro, mas se ele deixar um povo que ora, seu trabalho valeu a pena. Seus frutos valeram a pena, e ainda que nem sejam frutos que ele teve de expectativa, mas se deixar um grupo que ora, você vai sair do local, mas vai ouvir dos frutos que continuaram, que vingaram depois que você saiu do local. A oração depende absolutamente da fé. Na realidade, ela não existe separada da fé e ela não conquista nada sem a sua companhia inseparável. A fé faz a oração ser eficaz e, de certa forma, ela deve procedê-la. A gente passa, estamos nessa terra só de passagem,
mas se erguermos um altar de oração num local, podemos ir para a eternidade e as palavras que saíram da nossa boca vão continuar ecoando pela eternidade. Levante, contagie, marque a sua geração, deixe um legado como uma pessoa que ora. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela oportunidade que temos de falar contigo e sabermos que estamos sendo ouvidos, ó Pai. Desperta em nós esse desejo da oração, essa vontade da oração. Desperta em nós que a cada dia possamos perseverar em oração e possamos cumprir o que Paulo nos aconselhou: orai sem cessar. Fortalece a cada um, derrama o teu poder e a tua graça e proporciona a cada um experiências e conquistas numa vida de oração, no nome precioso de Jesus. Continue orando. Os próximos 15 minutos, um quarto de hora de oração. Faça os seus 15 minutos clamando, pedindo, intercedendo pela tua vida, pelos missionários, pelos seus pedidos, pelas suas causas impossíveis e depois 15 minutos de louvor e adoração e encerre esses últimos 15 minutos em ações de graça. Que Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus. Culto, um quarto de hora.